Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém, irmãos? Estão felizes com o Senhor essa noite? Tiveram um domingo abençoado? Curtiram bastante o friozinho, gente? Tá bom para dormir, não tá, irmãos? Para comer também, para ficar mais fortinho, né, irmãos? O friozinho é bom demais, glória a Deus. Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Salmos 90. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Deus colocou no meu coração. Eu espero de coração mesmo que Deus possa falar ao seu de uma forma especial. Que seja Ele e que você ouça e entenda o que Deus quer te falar essa noite. Amém, queridos? Salmos 90. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Vou esperar aí, eu ouvi um aleluia aí, então vou esperar. Salmos 90, nós vamos ler aí até o versículo, deixa eu ver aqui, vamos ler até o 10. Glória a Deus. Todos acharam? Se você está do lado do irmão aí que tem assim a Bíblia aí, divide com ele aí para acompanhar juntos, isso é muito importante. Amém? Então vamos lá, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és. De eternidade a eternidade Tu és. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Pode colocar a tua Bíblia aí. Obrigado, Tiago. Pode se assentar. Antes de qualquer coisa, eu queria orar ao Senhor, pedir a Deus para que possa falar ao teu coração essa noite. Curve a tua cabeça. Senhor Deus, nós te adoramos, te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa essa noite. Deus, eu te peço que fique à vontade nesse lugar, fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, aquele irmão que entrou nesse lugar triste, Senhor, que o Senhor venha alegrá-lo nessa noite. Aquele irmão que entrou sem força, Senhor, pensando em jogar tudo para o alto, desanimado, que o Senhor possa nessa noite recobrar as forças dele, Deus. Pois a tua palavra fala que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, Deus. Nós te louvamos e te exaltamos. Fique à vontade nesse lugar, Senhor. Fale ao coração de cada irmão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz mais uma vez, porque exatos 30 dias atrás, eu também estava trazendo a palavra nesse altar. Então, eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por essas oportunidades que Deus tem nos dado. E eu fico muito agradecido a Deus de coração mesmo, irmãos, porque estar aqui no altar, eu sempre digo, é uma responsabilidade muito grande. Amém? Vários pastores já passaram por aqui, vários pastores ainda vão passar. Nós temos muitas referências aqui na igreja, então para mim é um momento de muita alegria, de poder, ainda mais num culto de domingo, um culto especial,
compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão nesta noite. Amém? Irmãos, essa semana eu fiquei... o Tiago me falou no outro domingo, Marquinhos, no próximo domingo você vai trazer a palavra. E assim, a minha semana, quando me avisam assim com uma semana, ela voa, né, irmãos? A gente fica ansioso para chegar o dia logo. E eu fiquei bastante ansioso e fiquei pensando, Deus, o que eu poderia dizer para os irmãos? O que eu poderia compartilhar com os irmãos nesse domingo? Já que no domingo passado, no domingo que eu ministrei a palavra, eu disse sobre primazia, sobre primícias, sobre ofertar a Deus a nossa prioridade, ofertar a Deus o que é priori nas nossas vidas. Eu fiquei pensando no que dizer e eu tinha preparado já um pequeno sermão de algum tempo atrás sobre Paulo. Até comentei com a minha esposa, falei, vou ler essa palavra aqui, vou falar sobre ela no domingo. Eu fiquei no meu coração pensando, pedindo a Deus ali um direcionamento. E depois eu fui cheguei do trabalho na quarta-feira, falei, vou dar uma andada aqui no condomínio lá. E eu voltei com essa mensagem, com os Salmos 90 em meu coração. E eu falei com a minha esposa assim, eu vou falar sobre os Salmos 90. E aí ela falou assim, mas por que Salmos 90? Eu falei, não, eu vou falar sobre os Salmos 90, vou estudar ele um pouquinho, vou pesquisar um pouquinho sobre ele, e vamos falar sobre os Salmos 90 essa noite. Espero que Deus possa falar ao teu coração, amém? Irmãos, quando a gente fala de salmos, o que a gente imagina? Que é um salmo de Davi, né? Não é isso? Eu também, não é? A gente olha salmos e imagina, salmista Davi, já liga ele a Davi, aos salmos a Davi. E eu comentei com a minha esposa lá, falei, vou ler aqui, e Davi fala muito bonito nesse salmo, né, amor? E ele fala aqui, e mais à frente lá em Eclesiastes 12, Salomão também, que é filho dele, vai dizer algo justamente sobre o tempo também, porque aqui na verdade o salmista está dizendo sobre o tempo. E aí, irmãos, na quinta-feira eu fui dar uma pesquisada sobre os Salmos 90 e eu descobri uma novidade aqui, irmãos. Os Salmos 90 não foi escrito por Davi. Quem que escreveu os Salmos aqui 90, irmãos? Alguém sabe? Demais, irmão. Irmãos, vou falar para os irmãos, eu não sabia, de verdade. Eu fiquei... talvez por falta mesmo de conhecimento, de ler mais a palavra de Deus, eu fiquei totalmente surpreso. Falei com minha esposa, gente, Moisés também escreveu salmos, olha que bacana. E fui pesquisar um pouquinho, irmãos, e Moisés escreve esse salmo quando ele está lá no deserto, quando o povo de Israel sai do Egito, e o povo está naquela confusão, falando, Moisés, você tirou nós lá do Egito, lá nós tinha carne, lá nós tinha pimentão, lá nós tínhamos cebola. E o povo estava naquela confusão, e Moisés naquela angústia, ele começa a falar com Deus. E esse salmo, na verdade, é uma oração de Moisés a Deus. É uma oração de Moisés a Deus. Moisés, irmãos, ele experimentou viver bastante sobre a terra. Moisés viveu 120 anos. Se você tentar imaginar comigo, será que é possível chegar a isso, irmão Anderson? 120? É raro, né? Eu quero essa graça aí, amém? Alguém recebe aí? 120 anos? Então recebe essa noite aí, viu, irmão? Vai viver 120 anos. Mas o que é interessante, 100, tá bom? Irmão, se eu viver 120 anos, eu estou agradecido. Mas o que é fundamental aqui da gente entender, irmãos, que Moisés morreu com 120 anos, mas a palavra de Deus vai falar que Moisés não teve os seus olhos escuros. Quer dizer, Moisés chegou aos 120 anos enxergando normal. Moisés, de repente, podia enxergar longe, lá na frente, viu? Moisés morreu com 120 anos enxergando bem. Melhor ainda, Moisés morreu com 120 anos com todo o vigor físico, né? De acordo com a ciência aí, nem precisa dizer muita ciência não, né, irmãos? De acordo com o que a gente vê, é impossível a gente chegar aí aos sei lá, 50, né? 40, bem, com saúde, com vigor físico. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque nós somos finitos. Nós estamos aqui apenas de passagem, como disse o irmão Anderson no domingo passado. O que nos espera é a eternidade no céu. O que nos espera é a eternidade no céu. Aqui na terra nós somos finitos.
Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a nossa carne, o nosso corpo, nós vamos envelhecer, irmãos. Se você for, eu estava comentando com a minha esposa lá em casa, porque antes de eu trazer, eu fico comentando com ela, amor, isso aqui e tal. É bom isso, irmão, que você acaba aprendendo bastante. Eu estava comentando com ela, um jogador de futebol, irmão, quando ele está aí com seus 20, 22 anos, se o treinador disser para ele assim, ó, você vai correr aqui na lateral, que vai correr e voltar marcando o atacante, ele vai correr. Vai falar com ele assim, ó, cobra o escanteio aqui, vai lá para a área, cabeceia, marca o gol, pega a bola e volta para o meio de campo. Ele vai fazer isso. Por quê, irmãos? Porque ele está com vigor físico, né? Está forte, está podendo correr, está com saúde. Quando chega nos 30 anos, o que acontece? Desculpa, irmãos, estou um pouquinho gripado. O treinador vira para ele e diz assim, ó, recua um pouquinho, joga no meio, espera um pouquinho mais. Mas quando chega nos 30 anos, o que acontece? Ele já está mais inteligente, ele pensa mais. Aí o treinador fala para ele, ó, joga mais no meio, não precisa de você arrumar essa correria mais, porque você já não aguenta mais acompanhar o lateral. Hoje em dia, você já ir para o futebol e para as outras atividades físicas, e 30, 35 anos, o cara já está aposentando. Isso acontece, irmãos, porque somos finitos, irmãos. Como eu disse, Deus é eterno, Deus é o salmista Moisés vai dizer aqui, irmãos, que para Deus é como se ele dormisse e acordasse e nós já se passaram 1000 anos. Olha a grandeza desse Deus. Um Deus é como a vigília da noite, ele deixa bem claro isso aqui no versículo 4, né? Versículo 4 ele fala, é como se Deus deitasse, dormisse, acordasse, e já se passaram 1000 anos. Então, irmãos, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos envelhecer, a idade vai chegar, o joelho já não vai mais aguentar o peso, já vai começar a sentir aquela dor crônica ali na perna, né, irmãos? Esse dia eu fui tentar dar uma corrida, eu nunca fui bom de correr não, mas fui tentar dar uma corrida, cheguei em casa com a coluna, meu Deus do céu, e 34 anos, né, irmãos? Olha aí. Então, sim, irmãos, nós somos finitos. E nessa parte, nesse texto aqui, irmãos, Moisés está dizendo isso para Deus. Ele está dizendo, ó Senhor, Tu és tão grande, Tu és eterno, Tu és finito, Tu és onipotente. O Senhor mesmo tão grande, em Tua majestade, o Senhor nos enxerga aqui tão pequenos. Moisés está dizendo isso para Deus, mas ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele está questionando a Deus assim, mas Senhor, por que a nossa vida é tão curta? Olha para você ver, Moisés filosofando, irmãos, ele dizendo, mas Senhor, a vida é tão curta, Senhor, mas o tempo chega e nós voamos, nós vamos embora. Moisés está perguntando isso para Deus, e ele vai dizer isso aqui, irmãos, que se você pode chegar até os 70 anos, bem, e você pode alguns se chegar com vigor e saúde até os 80 anos, mas tudo isso vai ser canseira. Traduz tudo em cansaço, o corpo já não acompanha mais. E me vem à memória aqui, irmãos, Eclesiastes 12, quando Salomão vai dizer assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Muitas vezes a gente se engana e liga diretamente isso aos jovens, quer dizer, jovem, lembra do Senhor enquanto você está jovem? Não, Ele está dizendo para você também. Enquanto você está gozando de uma saúde plena, enquanto você está andando, você está caminhando, você está bem de saúde, lembra de quem o criou. Aleluia! Porque vai chegar os dias maus, irmãos, aquele dia em que você vai querer ir, mas o seu corpo não te acompanha mais. A gente tem que entender isso, irmãos. Então, o Eclesiastes aqui, Salomão vai dizer isso. Lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Você está te dizendo essa noite, enquanto você pode, enquanto você goza de uma saúde plena, lembra-te do teu Criador. Moisés questiona a Deus aqui e fala com o Senhor, Senhor, já que o Senhor é tão grande, mesmo assim o Senhor se importa comigo, mesmo assim o Senhor se importa com esse povo, o Senhor os tirou do Egito e os trouxe até aqui. Ele vai dizer assim, ele vai fazer algo importante aqui, irmãos, que eu queria rapidinho partilhar com os irmãos. Ele vai dizer assim, já que o Senhor é tão grande, o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor é como se o Senhor dormisse e acordasse, já se passaram 1000 anos, então Senhor, faz o seguinte, me ensina a contar os meus dias. Eu queria ler um pouquinho esse versículo 12, eu deixei para ler ele agora com os irmãos, que ele vai dizer assim, o versículo 12, Salmos 90, 12. Quem achou aí, irmãos? Abre a tua Bíblia comigo aí. Esse versículo é muito, muito importante para a nossa vida, irmãos.
Eita glória! Essa é minha esposa, viu, irmãos? Olha aí que benção. Com a Bíblia aberta já. Então, irmãos, o Moisés vai dizer aqui assim, importante, irmão. Ele vai falar assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Olha a profundeza aqui que Moisés está dizendo para o Senhor. Senhor, já que o Senhor é tão grande, o Senhor me enxerga aqui na minha necessidade, na minha dificuldade, e nós somos como nuvem, voamos em breve. Senhor, faz o seguinte, me ensina a contar os meus dias. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que assim eu alcance um coração sábio, para que eu tenha sabedoria, para que eu possa viver aqui na terra e viver bem e melhor, para que ao final dos meus dias, Senhor, eu possa olhar para trás e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi um exemplo, irmãos. Ele entendeu isso, ele viveu bem, ele viveu em prol do reino de Deus. Aqui ele está dizendo: Senhor, ensina-nos. E eu queria com os irmãos partir aqui de alguns princípios. Vamos falar um pouquinho sobre o ensina-nos. Ensina-nos da intenção de quê, irmãos? Ele está pedindo a Deus para que o possa ensiná-lo. Senhor, então me ensina. Senhor, então me ensina que eu possa alcançar um coração sábio. Me ensina então, Senhor, qual que é o segredo para eu poder então viver bem e melhor? Já que a vida é tão passageira, já que rapidinho a gente vai embora, já que rapidinho o nosso corpo que agora é forte, gozamos de uma saúde plena, daqui a um tempo já não é mais. Então, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a viver bem e melhor. Senhor, me ensina a viver bem melhor, para que ao final dos meus dias eu olhe para trás e diga: Senhor, eu estou pronto para encontrar-me contigo. Eu vivi, Senhor, em prol do teu reino. Eu entendi o que o Senhor disse. Ele diz aqui: ensina-nos. Eu queria ler com os irmãos aqui, ó, o salmista Davi vai responder lá, ó, Salmos 32. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Salmos 32, 8 e 9. Davi está dizendo assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o versículo 9. Mas não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem contra si. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que precisamos pedir a Deus para que possa nos ensinar, mas também estejamos prontos para ouvir os conselhos que Deus nos disser e colocar em prática. Para ouvir Deus falar através de um irmão, falando assim: irmão, não faz isso aqui não. Nosso pastor dizendo: olha, irmãos, aqui é o caminho. O Senhor está dizendo isso aqui, ó. Já que você está pedindo, eu vou te ensinar. Mas faça o seguinte: aprenda a ouvir. Ouça o que eu quero te dizer e coloque em prática. Porque assim você vai caminhar bem, viver bem e melhor. E não seja como o cavalo. O que acontece com o cavalo, irmãos? Se ele não tiver um cabresto, se ele não tiver lá os freios, ele vai sair desordenado para qualquer lado. Você vai colocar aqui um cavalo aqui, e se você não tiver ali, bate de um lado, puxa do outro, bate do outro, puxa, ele vai sair aí. Não, o salmista Davi está falando aqui, ó, o Senhor vira e responde para ele e fala: eu vou te instruir, mas sejais ensinável. Olha, sejais ensinável, esteja pronto a ouvir. Então, irmãos, ouvir um conselho de um irmão de mais idade, né, irmãos? Eu sou de uma época, eu estava até ouvindo a irmã aqui, aquela irmã pregou na sexta, Jane, ela dizendo uma coisa muito interessante. Irmãos, eu sou de uma época em que a gente sentava perto de um irmão de idade assim, para ouvir o que ele tinha para dizer. Por quê? Porque ele sabia aconselhar. Era sabedoria. O irmão abria a boca, você podia ficar caladinho. Por quê? Porque vinha palavras de sabedoria. Por quê? Porque já são vividos, já tem experiência. Hoje não. Hoje o menino eu trabalho no comércio lá, irmão. Hoje o menino não vou exagerar muito não, viu, irmãos? Um menino aí de 10, 11 anos vira para a mãe ou para a avó e fala: não, mãe, só não sabe o que é isso, não. Não, mãe, não. Não, isso aí a senhora está errado. Então assim, por isso que também, né, irmãos, fugindo um pouquinho, a nossa juventude, o nosso mundo está caminhando para onde está caminhando. Por quê, irmãos? Porque não estamos mais ouvindo.
não estamos ouvindo conselhos, não estamos sendo mais ensináveis. Amém? O versículo 2 aqui, aliás, o 2, a parte 2 desse versículo, ele fala, a contar nossos dias. Eu pensando aqui, o que seria a contar nossos dias? Ele fala o seguinte, Senhor, a contar nossos dias, ele estava falando assim, Senhor, então me ajuda a organizar o meu tempo. Amém? Quer dizer, Senhor, o Senhor está me ensinando, eu vou ouvir, o que o Senhor disser eu vou colocar em prática, mas Senhor, me ajude a contar os meus dias. Está dizendo assim, Senhor, me ajude a organizar a minha vida. Senhor, me ajude a dominar o meu tempo. Senhor, me ajude a levantar de manhã cedo, entender que eu preciso trabalhar, mas que eu preciso chegar em casa também, tirar um tempinho para minha esposa, tirar um tempinho para mim poder orar, tirar um tempinho para me reunir com as pessoas que estão comigo. Infelizmente, irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que nós somos dominados pela tecnologia. Eu estava comentando com a minha esposa, né, irmãos? Comento muito com ela. Às vezes eu trabalho o dia todo, ela também. Eu saio daqui, vou buscar ela. Esses dias foi na sexta passada, ou no sábado, eu cheguei em casa, peguei o celular, deitei no sofá e fui para o celular. Ela foi, pegou o celular dela, deitou no outro canto do sofá e foi. Aí a gente fica aqui, que engraçado. Olha que, irmãos, eu falei com ela no domingo, a gente vindo para o culto, eu falei, amor, isso está errado. Eu falei com Deus assim, mas o senhor precisa me dar um direcionamento para a gente entender. Isso está errado. Infelizmente, a gente está preocupado em quê, irmãos? A gente está preocupado em conversar com quem não está ali com você. Você está preocupado demais, nós estamos preocupados, eu disse para ela, estamos mais preocupados com quem não está ali. Você precisa tirar uma foto para mostrar para alguém que não está ali com você. E você acaba perdendo o real momento. Então ele está dizendo aqui, a contar nossos dias o quê? Senhor, me ajuda a dominar o meu tempo, não me deixe ser dominado por ele, não, Senhor. Eu preciso organizar a minha vida, eu preciso colocar os meus planos no papel e dizer assim, Senhor, eu vou por aqui, Senhor, depois disso aqui, é isso aqui, eu preciso organizar o meu tempo. Infelizmente nós estamos vivendo numa geração assim, irmãos, que se a gente deixar, ela até desativou o meu Facebook, eu falei, não, irmão, já estou desde sexta-feira, irmãos, porque se deixar você fica o tempo todo no Facebook. Já reparou? Você fica olhando a vida das pessoas, aí a pessoa que está do seu lado, esses dias eu vi até foi até no Facebook mesmo, misericórdia, eu vi, misericórdia, mas é verdade, esses dias antes de desativar o meu Facebook, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Acho que é meme que fala, né? Um menino abraçado com a mãe, e aí embaixo dizia assim, menino descobre, como é que fala? Filho descobre a mãe em casa depois que acabou, que o WhatsApp foi desativado. Olha para você ver. Quer dizer, ele está tão preocupado com... É uma crítica, na verdade, né? Porque assim, ele descobriu que ele tinha mãe depois que desativaram o WhatsApp. Então, nós estamos vivendo muito alienado, né, irmãos? Então, o salmista Moisés está dizendo, olha como é que a modernidade que Moisés está dizendo, para os nossos dias, Senhor, me ajude a contar os meus dias. Nós precisamos, irmãos, aprender a dominar o nosso tempo. Nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Irmãos, existe tempo determinado para todas as coisas. Então assim, irmãos, precisamos aprender a contar os nossos dias. Então aqui, o Moisés vira para Deus e fala, Senhor, já que o Senhor é tão grande, o Senhor é tão maravilhoso, e a nossa vida é tão curta, rapidinho vamos embora, vamos passar, vamos voar, Senhor, me ensina. O Senhor fala, eu estou pronto a te ensinar, mas ouve conselhos. A segunda parte, a contar nossos dias, o quê? Senhor, me ajude a dominar o meu tempo. Senhor, me ajude a organizar os meus planos. E para finalizar aqui, irmãos, eu separei a parte final, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha que interessante, ele fala, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para quê? Para que o meu coração, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aí os irmãos já sabem, né? Para a gente alcançar essa sabedoria de Deus, tem que estar onde? Aos pés de Jesus. Aí eu lembro do que eu disse aqui, irmãos, no outro domingo. Maria escolheu a melhor parte, que é estar aonde? Aos pés de Jesus, a qual não seria tirada.
Ao contrário de Marta, que preferiu o que era carnal. Não, eu vou procurar os meus deveres, os meus afazeres. Não, Maria escolhe a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus. O que eu queria dizer para os irmãos essa noite? Irmãos, esse salmo, ele é uma reflexão sobre as fraquezas da vida, sobre os nossos fracassos, sobre os nossos medos, que eu imagino que todo mundo tenha, que nós todos tenhamos, medos da vida estar passando tão rápido, de você não estar conseguindo dominar o seu tempo. Mas eu te faço uma pergunta essa noite: será que você está pronto para ouvir o que o Senhor tem para te dizer, para te ensinar? Será que você está pedindo a Deus: Senhor, me ensine a contar os meus dias, para que assim, Senhor, eu alcance sabedoria. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Senhor, eu quero estar aos teus pés, que é o melhor lugar para que eu possa estar. Senhor, para que ao final dos meus dias eu possa olhar para trás e fazer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Que você possa entender isso, irmãos, que eu digo isso para minha esposa, que eu também posso, que nós possamos entender isso, irmãos, o quão é importante priorizarmos o reino de Deus, priorizar a vontade de Deus para a nossa vida, e deixando o Senhor ser Senhor das nossas vidas, pedindo ao Senhor: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, Senhor, me ensina, me dê conselhos, Senhor, me ajude a organizar o meu tempo, a gerir os meus negócios. Peça isso para o Senhor, porque assim você vai viver bem e feliz. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai viver bem e feliz. E quem sabe você possa chegar aos 100, 120 como Moisés, enxergando bem e sem o vigor do corpo desaparecer. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração.